Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2. E se possível, coloque sobre os seus pés. Aleluia. Quão bom é estar na casa do Senhor. Oh, meu Deus. Quem encontrou com sinal, diga glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Somente até aí, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti nesta noite, crendo no Teu milagre, crendo no agir do Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Não queremos ouvir aquilo que gostamos, ó Deus. Não, nós queremos ouvir aquilo que é bom para nós, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Pai, que o Senhor possa ser o nosso escudo e fortaleza, que o Senhor possa ser a rocha onde os meus pés estão firmados, e jamais eu serei abalado enquanto o Senhor for o meu sustento. Bendito seja o Teu nome para sempre, que o Teu reino jamais tenha fim. Amém e amém. Graças a Deus. Poder sentar, glorificando o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto o peso da responsabilidade de cada dia que eu subo sobre esse altar, porque eu entendo o poder que há no nome de Jesus. Isso nunca pode ficar esquecido de nós. Sabe, muitas vezes nós acostumamos com aquilo que é sagrado e tornamos aquilo que é sagrado algo normal, e não é algo normal. A presença de Deus é algo que nos transforma. A presença de Deus é algo que nos muda. A palavra de Deus é algo que transforma a nossa vida para sempre. Isso tem que ser claro todos os dias diante dos nossos olhos. Precisamos entender isso no nosso coração, que uma palavra de Deus pode mudar para sempre a nossa vida. Uma palavra de Deus pode nos mudar para sempre. Certa feita, a Bíblia vai dizer que um homem acostumado com a arca da aliança na sua casa por muitos anos, o nome dele era Uzá. O seu pai cuidou da arca por muitos anos, e o dia que Davi foi buscar a arca, os bois tropeçaram no meio do caminho, na frente da casa de Obed-edom, e a Bíblia vai dizer que quando os bois tropeçaram, Uzá estende a sua mão para segurar a arca, sabendo que não era levita e não poderia tocar nela, então ele cai imediatamente morto e fulminado, porque tocou na arca. E deixa eu dizer para você, aquele que estava acostumado com a arca todos os dias na sua casa, achou que poderia
ultrapassar o limite que foi lhe posto. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem muitas pessoas na casa do Senhor que acham que pode ultrapassar o limite que Deus o colocou, e ele acostuma com o sagrado e acha que pode fazer aquilo que convém, aonde muitas pessoas têm morrido espiritualmente. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida essa noite, e se você crê nisso, levante a sua mão. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, que sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, aonde você colocar as tuas mãos será abençoado. Enquanto você respeitar e entender o limite de Deus sobre a tua vida, obedecendo a sua palavra, você prosperará tempo e afora de tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu entrar na palavra, eu gostaria de glorificar o Senhor pela vida do pastor. Eu esqueci o nome. Evandro, pastor Evandro, sua esposa, né, que é irmã da Desirê, né? Eles são pastores lá no Canadá, e eles estão aqui visitando a Desirê e vieram visitar a igreja também, né? Ele já acompanha a igreja, não é isso? Sexta-feira ele vai estar ministrando aqui. Amém? Sexta-feira o pastor Evandro vai estar ministrando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. O livro de João é um livro, eu posso dizer que é o livro que mais eu identifico a presença de Deus e a humanidade quando se escreve acerca de Jesus, principalmente sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra. João, quando ele escreve, ele escreve algo que quando nós lemos o Evangelho de João, nós nos emocionamos. João escreveu esse livro cerca de 80 a 95 anos depois da morte de Cristo, ou depois de Cristo. João, ele foi o discípulo ou apóstolo de Jesus mais novo, foi o único deles que não morreu assassinado, ele morreu de morte natural. João, quando ele escreve, muitas passagens que João escreve não está escrito em outro evangelho. Uma dessas é essa, aonde nós lemos, que ele vai trazer o primeiro milagre de Jesus, aonde os discípulos ficam encantados por coisas simples aos olhos daquilo que Jesus haveria de fazer, mas muito complexo até então, porque não havia milagres até nesses dias. Por 400 anos, entre Malaquias e Mateus, não se ouviu profeta se manifestando. Quando nesse tempo aparece João Batista falando sobre a vinda de Jesus, e o profeta começa ali manifestar, já atraindo a presença de Deus, preparando os caminhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas pessoas, elas chegam na casa de Deus, eu quero trazer para a nossa realidade, e vem no culto e fala: pastor, não gostei, pastor, não senti nada, pastor, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque muitas pessoas chegam aqui e esperam que do nada, como uma varinha de condão, e bate sobre a tua mente, e se você é cheio do Espírito Santo. Não, há um preparo antes, há algo buscando antes, há alguém buscando antes. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: antes de Jesus manifestar, João Batista já apareceu no meio do deserto, atraindo a presença de Deus, atraindo o ambiente de glória. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: quando você chega aqui, o ambiente de glória, nós já estamos buscando, já estamos clamando. Assim como você, quando sai da sua casa, você já tem que estar clamando a Deus, buscando o Senhor, clamando pela sua presença. É por isso que muitas pessoas chegam no culto e falam: pastor, eu não senti nada. Não sentiu mesmo, porque Deus, ele não está aqui como um garçom esperando você chegar para te servir. Não, você tem que atrair a presença dele, você precisa atrair a glória dele. É por isso que o reino de Deus, a Bíblia vai dizer, Jesus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, ou seja, há um esforço para isso. Precisamos nos movimentar, precisamos fazer algo, precisamos buscar de alguma forma. Não é assim do nada: eu não fiz nada, mas Deus, ele é misericordioso, ele vai me dar. Não, tem uma coisa que Deus é, meu irmão: é justo, e a justiça dele opera sobre nós, e glória a Deus por isso, porque quando buscamos, ele é justo para nos entregar. Mas se também ficamos acomodados, não queira cobrar de Deus a presença, porque não virá. Muitas pessoas têm sofrido nesses dias porque não aprendeu a buscar a presença de Deus, e são desobedientes durante a semana toda, mas chega no culto de domingo, como se fosse um desencargo de consciência. Ele vem na igreja esperando que alguma coisa milagrosa aconteça, com uma varinha de condão, Deus aparece e toca na cabeça dele, e pá, aconteceu o milagre. Não é assim que funciona, meu.
Apesar de Deus ser misericordioso, Ele precisa de uma coisa, sabe o que? Obediência à sua palavra. Só é filho de Deus aquele que obedece à sua. Sem obediência não tem como ser chamado de filho. E se não é filho, não é herdeiro. E se não é herdeiro, não queira cobrar o que não é seu. Ponto. Se você não é herdeiro, não queira cobrar aquilo que não é seu. Mas se você é filho de Deus, obedece à palavra de Deus, tudo que é do Pai também é seu. Entrando no texto, João, o evangelista João, o apóstolo João, aparece dizendo e escrevendo acerca daquilo que ele viu, que ele viveu, diferente de Lucas, de Marcos, que não foi apóstolo, e não viveu nos tempos de Jesus. Ele viveu com os apóstolos depois e escreveu aquilo que disseram a seu respeito. Mas João, ele estava presente nesse dia, porque Jesus diz que quando começou a festa em Caná da Galiléia, Jesus foi convidado para estar lá, e automaticamente Jesus também convida os seus discípulos para estarem juntos. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, nós também podemos estar. Aonde Jesus está, a autoridade para que os filhos também estejam. Nesses dias o Senhor está levantando uma unção de filho, de entendimento. Temos falado isso todos os domingos, de entendimento do que é ser filho, e se somos filhos, somos herdeiros, e aonde o Pai vai, nós podemos ir. Sabe, tem algumas pessoas que acreditam que pegam Deus de surpresa. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém pega Deus de surpresa. Se nós somos filhos, já está tudo preparado para nós. Algumas pessoas interpretam de forma errada a palavra, quando o Senhor vai dizer assim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei preparar um lugar. Algumas pessoas dizem assim: Jesus, ele foi preparar um lugar, como se nós tivéssemos pego ele de surpresa. Ele não sabia que nós íamos converter, então pegamos ele de surpresa. Não tem morada, ele vai correr e vai preparar. Não, meu irmão, você está interpretando errado. A Bíblia diz que na casa do meu Pai há morada. Se não houvesse, eu iria preparar, mas já existe, porque antes de você chegar, ele já sabia quem você era e como você estaria aqui. Por isso não há como pegar ele de surpresa. Quando decidimos obedecer, ele nos traz como filho e diz: a tua casa, meu filho, já está preparada. Tudo já está preparado, tudo já foi preparado para te receber como filho. Todo filho manifesta as características do seu pai. Todo filho tem autoridade para entrar na casa do seu pai. Existem algumas pessoas que tentam pôr algumas regras dentro da igreja. Eu não quero desfazer daqueles que fazem isso, mas eu quero que você entenda. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, crente não pode entrar na igreja de boné? E eu disse para ele assim: aqui não tem problema não. Mas ele falou: não, mas você entra diante do juiz lá no fórum de boné, ele manda você sair diante do juiz, do promotor, você tem que tirar o boné. E Deus é o juiz. Eu disse: amém, meu irmão, se Deus é o juiz, tira o boné para entrar na casa dele. Mas na casa do meu Pai, eu entro de boné, eu abro a geladeira, eu faço o que eu quiser, porque eu estou na casa do meu Pai. Assim como Deus é juiz, Ele também é Pai. Você escolhe quem Ele é para você. Para mim, Ele é meu Pai. Eu tenho intimidade com Ele. Eu não importo com coisas pequenas, desde que eu obedeço a Sua palavra e sigo os Seus mandamentos. Nós precisamos entender que precisamos manifestar como filhos esses dias, e parar de olhar como um Deus que é aquele que nos pune, como se Deus estivesse escondido atrás de algum lugar esperando você pecar, e quando você peca, Ele sai por detrás disso, dá um pulo e diz assim: eu vi que você pecou e agora eu vou te enviar para o inferno, como se Deus fosse esse. Não, Deus, ele não é assim. Deus é um Deus de amor, que fala: você pecou, eu quero te atrair a mim agora, para você sentir a minha presença e deixar de pecar. Eu quero que você seja obediente, deixe o pecado. Eu quero que você seja livre, eu quero que você seja liberto. E então, se você é liberto, é livre, você não precisa ser escravo do pecado. Ele quer nos atrair a Ele. Nesses dias precisamos entender o poder de ser atraído a Deus como filhos. Dá para entender isso? Diga amém. Vou entrar no texto. Eles agora são convidados para entrar na festa, e eles entram na festa junto com Jesus. No meio da festa acontece algo. A festa levava de 7 a 14 dias. Festa para todo mundo, casamento. No meio da festa acaba o vinho. O vinho, nesse contexto, simboliza a alegria, a
falta dele simboliza desonra aos convidados. Quando acaba o vinho, há um desespero na família. Por quê? Desonramos todos aqueles ao qual convidamos. Mas eles haviam convidado Jesus para a festa. E quando Jesus, aonde Jesus está, meu irmão, não tem como ter desonra, tristeza. Onde Jesus está, sempre haverá alegria, sempre haverá honra, porque Jesus não habita onde não tem honra. Entenda isso, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que, acabando-se o vinho, a mãe de Jesus chega até Jesus, conhecendo quem é Jesus. A mãe de Jesus chega nele e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Ela estava dizendo: Jesus, você não é Deus, faz alguma coisa. Jesus, não é você que foi enviado por Deus, eu te conheço, faz alguma coisa. Jesus responde para sua mãe dizendo: mulher, o que eu tenho contigo? Meu irmão, se eu responder para minha mãe assim, meu pai me batia de chinelo molhado, irmão. Se eu olhasse para minha mãe e falasse: o que eu tenho contigo? Meu pai falou: o quê? Agora Jesus olha para ela e diz assim: mulher, o que eu tenho contigo? Sabe por quê? Jesus não foi mal educado com ela, porque Jesus nunca foi mal educado com ninguém. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que ela não chamou Jesus como filho, ela chamou Jesus como Deus. Acabou, você não é Deus? Faz alguma coisa. Como Deus, não há ninguém que manda nele. Nós precisamos separar coisas. Eu chego na casa do meu pai e digo para ele: pai, benção. Ele diz: Deus te abençoe, meu filho. Mas se ele chegar aqui, ele fala: pastor, me abençoa, e eu abençoo ele. Dá para entender isso? Como filho dele, eu obedeço ele. Como pastor dele, ele precisa me obedecer. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos a mãe de Jesus não chegando em Jesus dizendo assim: filho, o que nós vamos fazer? Jesus ia dizer: mãe, não sei, o que nós vamos fazer agora? Mas ela diz: acabou o vinho, faz alguma coisa. Ele diz: opa, como Deus não é chegado a minha hora, mulher, o que eu tenho contigo? Deixa eu dizer uma coisa: você às vezes como Deus, você às vezes como filho de Deus, quer cobrar ele não sendo seu pai, mas sendo como seu Deus. É por isso que muitas pessoas vivem travadas. É aquilo que eu disse: Deus, ele é juiz para alguns, para outros ele é pai. Quando você chega nele como pai, você recebe algo que quando você chega como juiz, você não vai receber. Se você chegar diante do juiz, por mais que ele seja justo, você vai pedir algo para ele, ele vai dizer assim: não, isso aqui não, isso aqui não. Mas quando você chega no seu pai, o seu pai faz um esforço, assim como a Mariante pregou hoje de manhã, você faz um esforço para dar algo para ele. Quando nós chegamos em Deus como juiz, é de uma forma, mas quando nós chegamos em Deus como pai, é outra forma. Nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque muitos oram a Deus, mas não sabem orar, não sabem pedir, e por isso não recebem. A Bíblia diz isso. É por isso que Jesus faz questão de tirar um tempo para ensinar os seus discípulos a orarem, dizendo: quando for orar, faça assim: Pai nosso que estás no céu. Não é aquilo, você não tem que orar, rezar aquilo. Não, ele está te dando um modelo de oração. Ele está te ensinando quais os passos que devem ser ditos. Ele está dizendo: Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo assim: primeiro eu busco o que vem de Deus. Santificado seja o teu nome. Primeiro eu engrandeço ele. Agora eu atraio o reino dele. Venha a nós o teu reino. E seja feita agora a tua vontade, porque agora o teu reino está aqui. E quem reina governa, e quem governa faz a sua vontade. Dá para entender? Ele está dizendo um padrão de oração. Ele não está dizendo que você tem que rezar isso. É por isso que Jesus faz questão de mostrar como orar. E existem muitas pessoas que não aprenderam e não alcançam os milagres de Deus, porque não entendeu em que posição ele está diante de Deus. Deus é aquele que vai me lançar no inferno se eu pecar. Deus é aquele que é o juiz. Deus é aquele que é o pai. Deus, quem é Deus para mim? Nós precisamos entender em que posição nós estamos colocando Deus. E a Bíblia é clara: recebe o profeta na qualidade de profeta, então receberá o quê?
galardão de profeta. O que isso quer dizer? Quer dizer que da forma que você recebe alguém, assim esse alguém também vai te tratar. Não, pastor, eu não estou entendendo. Então deixa eu dizer, algumas pessoas acabam o culto, ela vai falar: paz, pastor. Eu vou falar: paz, que Deus te abençoe. Outras pessoas vão dizer assim: a paz, Márcio. Eu vou falar: paz. Porque ele não me recebe como pastor, como que eu vou abençoar ele como pastor? Entende o que eu quero dizer? Então, da forma que você recebe a pessoa, assim também você será recebido. Quando eu olho para esse contexto, eu percebo que muitas pessoas não sabem em que posição está para poder clamar a Deus. Se ele não sabe como clamar a Deus, como ele vai receber algo de Deus? Dá para entender isso? Por isso estamos vivendo uma geração que pede e não recebe. Pede de forma errada. Sabe, clama de forma errada. Uma geração que está vivendo um oba-oba do Evangelho, sabe, que não aprendeu a obedecer a sua palavra, que não aprendeu a orar a Deus, não aprendeu a pedir para o Senhor, pede coisas de forma errada, esperando que Deus vai te dar. Não, Deus ele não vai fazer isso, porque se você não conhece os princípios dele, não queira receber nada dele, ou se você não obedece seus princípios. Deixa eu entrar no contexto, que senão não vai dar tempo. E a Bíblia vai dizer que então a mãe de Jesus chegando dizendo assim: o que eu tenho, ele vai dizer para sua mãe: o que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Deixa eu dizer outra coisa aqui para você, meu irmão: se não é chegado o teu tempo, a hora do milagre para a tua vida, não queira forçar a porta, porque porta forçada, meu irmão, não funciona. Tudo tem o seu tempo. E há um propósito do Senhor sobre todo o tempo. Tem pessoas forçando porta, entrando fora do tempo, imaturas, querendo servir a Jesus de forma imatura, querendo ser pregador, mas não leu nem a Bíblia, não conhece, aí fala asneira. E é o que está acontecendo hoje em dia. Você olha no YouTube, a pessoa: é pastor fulano, ele se intitula pastor, eu sou pastor agora, e deixa, e aí faz aquele monte de asneira. Sabe, tudo há um tempo, meu irmão. Aprenda que o tempo molda todas as coisas. O tempo molda todas as coisas. Quer descobrir alguém, quem ele é? Espera o tempo. O tempo revela todas as coisas. O tempo molda todas as coisas. O problema nosso é que nós não aprendemos e não queremos viver o processo do tempo para nada. Para nada. Queremos fazer as coisas agora. Queremos agora. Somos criança mimada, birrento. Queremos agora. Não, nós temos que entender que o tempo do Senhor para todas as coisas, precisamos obedecer e acreditar que tudo no tempo do Senhor fluirá perfeitamente. A mãe de Jesus então dizendo para ele: mulher, o que eu tenho contigo? Ele não desrespeita a sua mãe, ele responde sendo Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: Maria entendendo quem é o seu filho. E muitas pessoas têm a mania de desrespeitar Maria. Não, meu irmão, você tem que entender que se você for pegar na Bíblia uma mulher que nos mostra fé, está aqui. Não tem ninguém na Bíblia, ninguém, nenhuma mulher na Bíblia que tenha mais fé que Maria. Ela entende quando Jesus diz para ela, e ela olhando para os servos, ela vai dizer assim: ó, faz tudo que Jesus mandar, porque ela entende o filho que ela tem. Isso, a autoridade não é minha, é dele. Precisamos entender que a autoridade não é minha, ela está dizendo é dele, e o que ele mandar, faça. O que ele mandar, faça. Sabe, meu irmão, o problema nosso é que nós queremos encurtar caminhos.
eu quero encurtar caminho, quero fazer do meu jeito, quero fazer daqui. Eu também consigo, eu também sei. Eu tenho contatos aqui, vai dar certo. Irmão, eu tenho dinheiro lá no banco, eu pego, eu faço. É por isso que tem muita gente falindo, quebrando a cara, porque não aprendeu a colocar nas mãos do Senhor, não aprendeu a colocar nas mãos dele e falar: vou fazer tudo o que ele mandar, do jeito que ele autorizar. E aí tem pessoas quebrando, falindo, sendo destruído casamento, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida de aparência, vivendo um inferno dentro da sua casa, no seu convívio com pessoas. Por quê? Porque faz do seu jeito. Quer fazer do seu jeito, então não culpa Jesus, mas se quiser fazer uma coisa, aprenda com Maria uma coisa: faz tudo que ele mandar. Aprenda a fazer tudo que Jesus mandar, e você vai sair bem, irmão. Não tem outro caminho, não tem outra forma, faz tudo que ele mandar. E a Bíblia vai dizer que então eles pegando as talhas, e Jesus disse: encha-as de água. E eles agora trazem as talhas cheias de água, e eles trazendo as talhas até Jesus, Jesus transforma a água em vinho. Mas aqui é onde há algo sobrenatural. Por quê? Porque a água transformou em vinho. Não somente isso, porque alguém vai, pega e toma o vinho. Então eles levam ao mestre Sala e diz para ele: olha, não acabou o vinho não, tem mais ali. E segundo Flávio Josefo, 700 litros de água foi transformado em vinho. Ele chega diante dele, dá um pouquinho para o mestre Sala. O mestre Sala fala: geralmente toda festa se serve o vinho bom primeiro, e agora serviu o inferior primeiro. Por que o vinho bom ficou para o final? Sabe por quê, meu irmão? Porque toda vez o Senhor nos surpreende com algo melhor. Mesmo que você ache que o primeiro já foi bom, Ele sempre vem e nos surpreende com algo melhor. Pastor, já fui muito feliz até aqui, mas Ele vai trazer alegria muito maior. Pastor, já fui abençoado até aqui, Deus já fez muito, mas Ele tem muito mais para te entregar. Ele sempre vai te surpreender com algo maior, com algo melhor, com algo que vai te deixar de boca aberta, meu. Algumas pessoas olham e falam assim: peraí, aconteceu alguma coisa aqui sobrenatural. Por quê? Porque a água transformou em vinho. Deixa eu dizer uma coisa: toda transformação, meu irmão, na nossa vida precisa ser melhor do que fomos ontem. O problema de muitos é que ele transforma para pior. Assim como eu disse que o tempo muda todas as coisas, e todos nós mudamos durante o tempo. Todos nós mudamos. A diferença é que uns mudam para pior e outros para melhor. Mas desde quando você está no ventre da sua mãe, você muda constantemente com o tempo. Você não é mais o que era ontem. E pode acreditar, amanhã você não será o que é hoje. O problema da mudança é que alguns mudam para pior, enquanto outros mudam para melhor. E esse processo chamado tempo nos mostra que caminho estamos tomando, porque o tempo revela quem somos de fato e de verdade. É por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que aquilo que se planta, isso também se... Por quê? Porque ele está dizendo que aquilo que nós fazemos hoje, o tempo vai revelar quem somos através dos seus frutos. Nós precisamos entender que o processo do Senhor, no seu tempo, quando Ele diz não é chegada a hora, nesse período, revela se cremos, se não cremos, e o que fizemos e como seremos. Depende desse tempo e a nossa atitude. E esse tempo foi dado a todos nós igual. É por isso que você acordou hoje de manhã, você teve muitas coisas para agradecer ao Senhor, muitas outras para fazer para o Senhor. Você teve tempo para ter comunhão com o Senhor, você teve tempo para ler a palavra do Senhor, você teve tempo para evangelizar alguém, você teve tempo para manifestar o Filho que é em você, conforme está escrito em Romanos, e manifestar o Filho de Deus que está em você. Você teve tempo para fazer uma série de coisas boas, mas bem poucos fizeram. Bem poucos fizeram.
E aí você fala assim, pastor, mas é porque eu não tive tempo. Mas 24 horas é para todo mundo. Deus deu para todo mundo igual. Igual. O problema é que alguns foi transformado em vinho melhor, enquanto outros não conseguiram. Sabe por quê? Porque não aprendeu o processo chamado tempo. Nesses dias nós temos falado muito sobre manifestação de filhos, como ser filhos, como mostrar que somos filhos. E deixa eu dizer uma coisa, semana passada nós pregamos sobre isso, semana retrasada nós pregamos sobre isso, e durante esse tempo, o que você manifestou como filho? Ou você só ouviu? O mistério de Deus não está em crer, está em permanecer crendo. O fato de você crer não muda nada. Ah, pastor, eu acredito na Bíblia. Acredita? Que bom, mas quando você sai daqui para fora, você vive? Então você não permaneceu crendo, então não serviu de nada. Então é só conhecimento, que só serve de lixo na tua mente. Mas quando você sai daqui para fora dizendo, eu vou ser um servo de Deus, eu vou mudar a história, eu vou manifestar como filho, as pessoas verão Cristo em mim, eu sei em quem tenho crido, a unção de Deus está sobre mim, e eles vão olhar e falar, teve transformação, você é melhor do que era, lembro de como você era e agora você é outra pessoa, você melhorou, o vinho novo manifestou sobre você, a unção de Deus manifestou, Deus tocou em você, algo diferente aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto isso não acontece na tua vida, você só é crente de fachada. Perdoe se essa é uma palavra forte, se dói em você. Não estou aqui para te ofender, mas a Bíblia é uma ofensa ao nosso pecado. É a Bíblia que ofende nós todos os dias. Se não somos ofendidos pela palavra, então tem algo acontecendo errado. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus e não seguir do nosso jeito, entendendo o tempo do Senhor para todas as coisas. Sabe, a obra do Senhor, ela precisa que você entenda isso, manifeste como filho, que você seja transformado em algo melhor. A obra do Senhor precisa disso, você precisa despertar para isso. Ah, eu vou na igreja lá, mais avivada, hoje foi um avivamento, você nem sabe o que significa isso, irmão. Avivamento significa despertar, acordar para as coisas de Cristo. Isso é avivamento. Avivamento não tem nada a ver com pular, com gritar, não, é acordar. Eu estava dormindo, agora eu acordei, agora eu entendi, agora eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto você não acordar, tudo é uma brincadeira. Mas eu convido homens e mulheres para manifestar a presença de Deus como filhos, obedecendo a sua palavra, tomando posição e não crendo só no domingo quando ouve a palavra, e no mais tardar na segunda-feira até ali para o meio-dia. Depois começa o problema, ele já esqueceu do culto da palavra e já faz do jeito dele mesmo e pronto, ele toma decisões sem consultar o Senhor, depois quer vir clamar a Deus para Deus resolver. Você não consulta o Senhor, você não consulta o Senhor em nada, meu irmão, não queira cobrar o Senhor para alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está bravo comigo, diga amém. Só tem um, glória a Deus. Amém, irmãos? Precisamos manifestar a presença de Deus em nós. Coloque de pé, eu quero orar por você.